comentar agora as questões relacionadas ao metabolismo heterotrófico. São questões simples, são questões de fixação, são questões que provavelmente eu vou aproveitar, não a mesma questão, é claro, mas algo parecido na prova final, né, do curso de Bioquímica Bacteriana. Só deixa eu ajustar a imagem aqui. Não vai. Bem, vocês estão me vendo, isso é mais importante, tá? Então, qual é a principal característica do metabolismo heterotrófico? Então, a principal característica do metabolismo heterotrófico, vamos ver aí. Deixa eu ver aqui. Ó. Não encaixa. Agora vai ficar um pouquinho melhor. Qual a principal característica do metabolismo heterotrófico? Então vamos lá. A utilização de luz para a produção de energia. Lembra, a gente tem produção de energia e a gente tem a produção de poder redutor e também a síntese de compostos precursores. Isso pode ser conquistado através de autotrofia e heterotrofia. Essa descrição, né, utilização de luz solar para a produção de energia, isso é autotrofia, não é heterotrofia, tá? Então, pela autotrofia você pode, não necessariamente, porque você tem a quimiossíntese, você tem seres quimiolitotróficos, então eles podem não depender da luz, tá, para produzir energia. Você tem o caso das bactérias que sobrevivem em fossas marinhas, ali não tem luz solar, tá? Então não quer dizer que todo autotrófo ou autotrófico, sinta-se à vontade para chamar da forma que você preferir, não quer dizer necessariamente que ele é fotossintetizador, tá? Mas nesse caso, não. Isso não definiria bem heterotrofia. Dependência de compostos orgânicos externos para obtenção de energia. Essa parece uma boa, né? Isso parece ser uma boa aí para a gente caracterizar o que é um heterotrófico. Vamos ver as próximas opções. Capacidade de produzir compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas. Bem, a gente estudou várias vias metabólicas do metabolismo central e a gente não viu isso, né? Então, acho que não. Autossuficiência na obtenção de nutrientes. Isso nem os autotróficos, tá? Porque lembra, o autotrófico ele vai produzir, ele vai sintetizar glicose. Mas os outros elementos, né, os outros nutrientes, ele precisa pegar do meio. Tá? Então, nesse caso, seria a mais adequada a letra a alternativa B. 2. O que diferencia o metabolismo heterotrófico do autotrófico em termos de fonte de carbono? Então, a diferença, utilização de CO2 como fonte de carbono. Então, o que diferencia o metabolismo heterotrófico do autotrófico? Então, o heterotrófico não utiliza CO2. Então, a não pode ser. Tá? Ele produz, mas não utiliza. Então, seria o oposto. Dependência de compostos orgânicos externos como fonte de carbono. Parece razoável, afinal de contas, fonte de carbono nos autotróficos pode ser proveniente do CO2 e o CO2 ele vem da atmosfera e, né, a gente tem uma quantidade aí que os autotróficos eles não vão passar vontade. Já os heterotróficos vão depender aí de compostos orgânicos vindos do meio externo. Capacidade de fixar nitrogênio? Não. Produção de compostos orgânicos a partir da luz? Autotrófico, tá? Então, autotrófico. Autotrófico fotossintetizante, isso é importante, tá? Não se esqueçam disso. Como as células obtêm moléculas orgânicas durante o metabolismo heterotrófico? Fotossíntese? Não, isso é autotrofia, né? Então essas moléculas orgânicas elas serão provenientes aí da fotossíntese, né? Em sua maioria, mas
não necessariamente todas. Absorção de nutrientes diretamente do solo, bem, vamos ver. Ingestão e digestão de alimentos. Fixação de nitrogênio atmosférico, bem, a D a gente elimina, né? Como as células obtêm moléculas orgânicas durante o metabolismo heterotrófico, absorção de nutrientes diretamente do solo, ingestão e digestão de alimentos. Bem, o que acontece? Eu coloquei essas perguntas, né? Eu gerei essas perguntas. E é interessante, porque a gente pode fazer uma discussão, uma análise dela, e eu tô respondendo aqui no momento com vocês, tá? A B, a correta é a C. Mas a B, o que acontece? As células, elas podem pegar moléculas, lembra que eu falei na aula de parte 4, que é as vias metabólicas, elas podem ser iniciadas em diferentes pontos. Então, não necessariamente ela vai começar na glicose e vai terminar na glicose, tá? Ela pode começar em algum outro ponto ali, dependendo da molécula que ela absorve. Então, falar que ela não pode absorver uma molécula orgânica diretamente do solo, não é errado falar que ela pode absorver uma molécula orgânica do solo e essa molécula orgânica do solo ser um dos compostos precursores e vai entrar em algum ponto ali da via metabólica, tá? Então a 3 eu vou deixar aí como item B e C. O que vocês acham? 4. Qual é o processo responsável pela produção de energia durante o metabolismo heterotrófico? Bem, aqui está bem vago, tá? Opa, deixa eu voltar lá. Aqui está bem vago. Essa questão tá muito solta. Por quê? Porque a produção de energia ela vai envolver várias vias metabólicas e não apenas uma, tá? Mas aqui a resposta seria glicólise, que é genericamente chamada de glicólise, mas seria Embden-Mayer-Parnas ou a via de Ente-Doudoroff. Mas em síntese, a gente teria aí a via de Embden-Mayer-Parnas ou via de Ente-Doudoroff, a via das pentoses, o ciclo de Krebs. Essas seriam fundamentais para poder produzir energia, poder redutor e os compostos precursores, tá? Esse seria o tipo de questão que eu entraria contra a resposta. Eu já ia falar, ó, essa resposta ela não contempla tudo, né? Então ela não é uma questão muito boa. 5, mas é importante porque a gente aprende mais observando e analisando certas inconsistências do que necessariamente algo bonitinho, fechadinho. Porque você faz uma reflexão. 5. O que caracteriza organismos heterotróficos no contexto do ciclo global de nutrientes, né? O que caracteriza? Então, produção de oxigênio como subproduto do metabolismo? Não, a gente viu que o que é produzido, né, ao final dos processos heterotróficos é o CO2. O metabolismo ele começa com glicose e ele termina com CO2, né? Então ele começa com 6 átomos de carbono e termina com 1 átomo de carbono. Decomposição da matéria orgânica parece interessante, né? Capacidade de fixar carbono atmosférico, a gente já viu que isso é metabolismo autotrófico, então não, né? E síntese de glicose a partir de CO2 também não, isso é metabolismo autotrófico. Então seria a item B, decomposição da matéria orgânica, tá? Se você achou fácil, difícil essas perguntas ou confusas, deixe sua opinião, tá? Eu respondi agora, no momento, gravando o vídeo. Então eu não respondi antes, eu respondi nesse momento. Eu peguei essas perguntas da internet e respondi, tá? E é isso aí, até a próxima aula.